Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O 6º capítulo da Epístola aos Hebreus apresenta uma das exortações pastorais mais solenes e debatidas de todo o Novo Testamento, funcionando como um divisor de águas na estrutura da carta. O autor inicia com um veemente apelo à maturidade espiritual, instando os crentes a deixarem para trás os rudimentos da doutrina de Cristo e a avançarem em direção à perfeição. É nesse contexto que se insere a severa advertência sobre a impossibilidade de arrependimento para aqueles que, após experimentarem as bênçãos celestiais e os dons do Espírito Santo, apostatam da fé, crucificando novamente o Filho de Deus. Contudo, transicionando o tom de severidade para um profundo conforto e pastoreio, o autor expressa sua confiança de que os leitores produzirão frutos melhores e conclui o capítulo destacando a fidelidade imutável da promessa e do juramento de Deus a Abraão, apontando para Jesus como a nossa âncora firme e segura da alma, que entrou por nós além do véu como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 6 do livro de Hebreus da Bíblia. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. 2. Da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 3. Assim faremos, se Deus o permitir. 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. 5. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. 6. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. 7. Pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. A garantia da promessa de Deus. 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. 14. Dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. 15. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. 16. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. 17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. 18. Para que,
por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. 19 Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. 20 Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A maturidade necessária, o alerta contra a apostasia e a âncora da nossa alma. O capítulo 6 de Hebreus é um dos trechos mais intensos, debatidos e, ao mesmo tempo, consoladores de todo o Novo Testamento. Dando continuidade ao puxão de orelha pastoral do final do capítulo anterior, o autor desafia a Igreja a parar de patinar no básico e avançar rumo à maturidade. Nesse percurso, ele insere uma advertência severa sobre o terrível perigo da apostasia, o abandono consciente e definitivo da fé, ilustrando o destino de quem desperdiça a graça de Deus. Contudo, o capítulo não termina em tom de terror. O autor muda o foco de forma brilhante para a fidelidade inabalável de Deus, oferecendo-nos uma das imagens mais belas da segurança cristã, a esperança como a âncora da nossa alma presa no próprio céu. O tema central deste capítulo é: devemos abandonar a estagnação espiritual e avançar para a maturidade, cientes de que a rejeição deliberada de Cristo é um caminho sem retorno. Nossa segurança, porém, não reside em nós mesmos, mas na promessa jurada por Deus e na intercessão de Jesus, a âncora firme da nossa alma. Primeiro, deixando o alfabeto da fé para trás, versículos 1 a 3. O que o autor está ensinando? O autor começa com uma ordem prática. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Ele não está sugerindo que devemos esquecer ou desprezar as doutrinas básicas, mas sim que não podemos passar a vida inteira reestudando fundamentos sem nunca construir as paredes e o teto da casa espiritual. Ele lista 6 elementos que faziam parte do catecismo básico ou das doutrinas fundamentais daquela época. Muitas delas serviam como transição do judaísmo para o cristianismo. Um arrependimento de atos que conduzem à morte, o abandono das obras mortas. 2 Fé em Deus, a confiança básica no Criador. 3 Instrução a respeito de batismos, o entendimento dos rituais de purificação judaicos em contraste com o batismo cristão. 4 Imposição de mãos, rito de comissionamento, oração ou transmissão de bênção. 5 Ressurreição dos mortos, a esperança futura dos corpos ressuscitados. 6 Juízo eterno, a certeza da prestação de contas final. O autor diz que ficar preso apenas a esses temas é como um aluno que se recusa a sair da alfabetização. Ele deseja avançar para os mistérios mais profundos da graça, como o sacerdócio de Melquisedeque, concluindo com dependência. Assim faremos, se Deus o permitir. A lição espiritual principal. As doutrinas básicas são essenciais como alicerce, mas o alvo do cristão deve ser o crescimento teológico, moral e espiritual contínuo. A estagnação é o primeiro passo para o retrocesso. Aplicações práticas. 1. Superar o evangelho raso. Se você tem anos de caminhada com Deus e seus únicos temas de interesse são como ser abençoado ou regras básicas de comportamento, você está estagnado. Busque compreender a profundidade das alianças bíblicas, a teologia da cruz e o caráter de Deus. 2. Construir sobre o fundamento. Certifique-se de que o seu alicerce, arrependimento e fé, está bem lançado, mas comece a levantar as paredes através do serviço, do discipulado e do domínio próprio. 3. Depender da permissão de Deus. Reconheça que até o seu crescimento espiritual e a sua capacidade de compreender as Escrituras dependem da graça e da permissão soberana do Senhor. Ore pedindo fome pela verdade. Compreensão no Antigo Testamento. Esse apelo para não ficar preso ao básico ecoa o mandamento de Provérbios 4:18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O plano de Deus para o seu povo sempre foi o desenvolvimento progressivo. Segundo, o terrível alerta contra a apostasia, versículos 4 a 8. O que o autor está ensinando? Os versículos 4 a 6 trazem uma das advertências mais solenes da Bíblia. O autor descreve indivíduos que experimentaram o mais alto nível de privilégio espiritual dentro da comunidade de fé. Ele usa 5 descrições fortes. Foram iluminados, receberam o conhecimento da verdade.
Provaram o dom celestial, experimentaram a salvação-perdão. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, viram o agir e os dons do Espírito. Experimentaram a bondade da Palavra de Deus. Provaram os poderes da era que há de vir, milagres e transformações. O texto afirma de forma categórica: se essas pessoas caíram, no original grego parapipto, que significa cometer apostasia, apostatar deliberadamente, virar as costas para Cristo, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por que essa impossibilidade? Porque ao rejeitarem a Cristo após terem conhecido toda a verdade, elas estão, por conta própria, crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando-o à desonra pública. Elas pisaram no único remédio disponível para o pecado, logo, não resta outra cura. Para ilustrar essa realidade, o autor usa a metáfora da terra, versículos 7 e 8. A terra boa absorve a chuva, produz frutos para quem a cultiva e recebe a bênção de Deus. A terra ruim recebe a mesma chuva, a mesma graça e pregação, mas só produz espinhos e ervas daninhas. Ela se torna inútil, é amaldiçoada e o seu fim é ser queimada. A lição espiritual principal: a rejeição consciente, deliberada e definitiva de Jesus Cristo por alguém que conheceu profundamente a verdade do Evangelho é um pecado de endurecimento espiritual tão profundo que bloqueia a capacidade de arrependimento da própria pessoa, resultando em julgamento final. Aplicações práticas. 1. Vigiar contra o endurecimento. Não brinque com o pecado nem trate a graça de Deus com desdém. O endurecimento do coração acontece aos poucos, quando começamos a ignorar a voz do Espírito Santo. 2. Avaliar os frutos da sua vida. A chuva da palavra tem caído sobre você nos cultos e leituras. O que a sua terra tem produzido? Frutos de amor, santidade e serviço, ou espinhos de fofoca, amargura e carnalidade? 3. Correr para o arrependimento enquanto há tempo. Se o seu coração sente tristeza pelo pecado e deseja Deus, você não cometeu o pecado da apostasia. O apóstata não se importa com Deus. Use o dia de hoje para se arrepender e voltar correndo para os braços do Pai. Compreensão no Antigo Testamento. A imagem da terra que produz espinhos e é amaldiçoada aponta diretamente para Gênesis 3, 17 e 18, quando a terra foi maldita por causa da rebeldia do homem. O autor mostra que a apostasia espiritual repete o padrão de rebelião original do Éden. 3. O trabalho do amor e a imitação dos pacientes, versículos 9 a 12. O que o autor está ensinando? Após o choque do alerta anterior, o autor demonstra o seu coração pastoral e muda completamente o tom. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Versículo 9. Ele acalma a igreja, afirmando que vê neles os frutos reais que acompanham a salvação genuína. Ele lembra os leitores de que Deus não é injusto. O Senhor não ignora ou esquece as evidências práticas da fé deles, o trabalho e o amor demonstrados no serviço aos necessitados e no cuidado contínuo para com os santos, os irmãos da Igreja. A salvação é pela graça, mas o fruto dela é o amor prático. O desejo do autor é que cada cristão mantenha essa mesma prontidão, ou zelo, até o fim, pois é essa perseverança que gera plena certeza da esperança. Ele deixa um antídoto contra o desânimo. Não se tornar negligente e preguiçoso. Imitar aqueles que, através da fé e da paciência, perseverança, herdam as promessas de Deus. A lição espiritual principal. Deus repara e valoriza cada pequeno ato de amor e serviço feito em seu nome. A segurança da nossa salvação é fortalecida à medida que perseveramos ativamente no cuidado mútuo, imitando os heróis da fé. Aplicações práticas. 1. Perseverar no serviço silencioso. Às vezes você pode se sentir cansado ou achar que ninguém repara no seu esforço na igreja ou no cuidado com o próximo. Console-se. Deus não é injusto. Ele vê e guarda no coração cada ato de amor que você pratica. 2. Buscar referências de fé. Olhe ao seu redor na comunidade. Quem são os irmãos mais velhos, maduros, que passaram por crises terríveis com paciência e fidelidade? Pegue essas pessoas como mentores e imite o exemplo delas. 3. Combater a preguiça espiritual. A caminhada com Deus exige energia e constância. Não se acomode na rotina espiritual. Renove o seu zelo diariamente na oração e na leitura bíblica.
Compreensão no Antigo Testamento. O princípio de que Deus se lembra das boas obras e do amor do seu povo é visto em textos como Neemias 13:14, onde o líder ora: Lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não apagues o que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu serviço. Quarto, a promessa, o juramento e a âncora no santuário, versículos 13 a 20. O que o autor está ensinando? Para dar aos crentes uma certeza inabalável, o autor recorre à história de Abraão. Quando Deus fez a promessa ao patriarca, ele quis dar a máxima garantia jurídica possível. Entre os homens, um juramento é feito por alguém superior para encerrar qualquer discussão. Como não havia ninguém superior a Deus, ele jurou por si mesmo. Deus garantiu: esteja certo de que o abençoarei. E Abraão, após esperar pacientemente, alcançou a promessa. O autor explica o motivo desse agir divino. Deus queria mostrar de forma absolutamente clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros, nós. Por isso, temos duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. 1. A sua palavra de promessa. 2. O seu juramento. Essas duas garantias servem como um poderoso encorajamento para nós, que fugimos do mundo e nos refugiamos nele. O autor fecha o capítulo com uma das metáforas mais impressionantes do Novo Testamento. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Versículo 19. No mundo marítimo, a âncora é lançada para baixo, na lama ou nas rochas do mar. Mas a nossa âncora espiritual é lançada para cima. Ela adentra o santuário celestial, por trás do véu, onde Jesus entrou por nós como nosso precursor, estabelecido para sempre como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Trono de Deus, onde a nossa âncora está presa, firme e segura. Por trás do véu, cabo da esperança, duas coisas imutáveis, promessa mais juramento. Nossa alma, firme na terra, apesar das tempestades do mundo. A lição espiritual principal. A nossa segurança eterna não depende da estabilidade das nossas emoções ou das circunstâncias do mundo, mas está ancorada diretamente no trono de Deus por trás do véu, garantida pela palavra, pelo juramento divino e pela presença de Jesus. Aplicações práticas. 1. Descansar na impossibilidade de Deus mentir. Quando o diabo sussurrar dúvidas no seu ouvido sobre o amor de Deus ou sobre a sua salvação, segure-se nas duas coisas imutáveis. Se Deus prometeu e jurou, está feito. Ele não volta atrás. 2. Lançar a âncora no lugar certo. Nos dias de crise familiar, financeira ou de saúde, o seu barco emocional vai balançar. Não prenda a sua segurança nas coisas da terra, dinheiro, status, pessoas. Prenda a sua esperança em Jesus, no céu. O barco pode balançar, mas não vai naufragar. 3. Seguir o precursor. Jesus entrou na presença do Pai em nosso lugar e como nosso precursor, aquele que vai na frente abrindo o caminho. Isso significa que o seu destino final é estar lá com Ele. Caminhe pelo mundo com a cabeça erguida. Compreensão no Antigo Testamento. O juramento de Deus por si mesmo a Abraão aconteceu no Monte Moriá, em Gênesis 22:16-17, logo após Abraão provar sua obediência ao estar pronto para sacrificar Isaque. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, porquanto você fez isso, esteja certo de que o abençoarei. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, é preciso avançar além do catecismo básico do arrependimento, fé e batismos, buscando o amadurecimento teológico e prático na vida cristã. Segundo, aqueles que experimentaram intimamente as bênçãos do Espírito e da Palavra, mas decidem apostatar deliberadamente da fé, entram em um estado de endurecimento onde o arrependimento se torna impossível. Terceiro, o autor expressa total confiança na Igreja, destacando que Deus se lembra com justiça de cada ato de amor e serviço que eles dedicam aos irmãos. Quarto, a nossa esperança de salvação é uma âncora indestrutível e imutável, pois está firmada na promessa e no juramento de Deus, é presa diretamente no santuário celestial onde Jesus intercede por nós. Reflexão espiritual final. Hebreus 6 nos conduz por uma montanha-russa de emoções espirituais para nos ensinar o equilíbrio perfeito da vida cristã. Ele começa nos confrontando com a seriedade da nossa responsabilidade e termina nos inundando com a doçura da fidelidade de Deus. O alerta sobre a apostasia, versículos 4-6, serve para nos tirar da apatia.
Ele nos lembra de que o Evangelho não é uma brincadeira, um clube social ou um seguro de vida barato que usamos para pecar à vontade. Desprezar o Espírito Santo e virar as costas para Jesus após ter provado seu amor é uma atitude de extrema gravidade. Esse texto deve gerar em nós um temor santo, um desejo profundo de cuidar da nossa terra para que ela produza frutos doces e não espinhos. No entanto, o autor sabe que o medo sozinho não sustenta ninguém. Por isso, ele nos pega pela mão e nos mostra o tamanho da nossa segurança em Deus. Ele aponta para Abraão e nos lembra de que o Deus que nos salvou é um Deus que emite promessas e faz juramentos por si mesmo. Ele coloca sua própria reputação em jogo para garantir a sua vitória. Pense na metáfora da âncora. Quando as tempestades da vida soprarem, quando vier a doença, a escassez, a dúvida ou a perseguição, o seu barco vai balançar. Você vai sentir o impacto das ondas. Mas a estabilidade do barco não depende da calmaria do mar, depende de onde a âncora está presa. A sua âncora não está presa nas suas performances instáveis, nas suas emoções que mudam a cada manhã ou na economia do mundo. O cabo da sua esperança sobe, rasga as nuvens, passa pelo céu, entra por trás do véu do santuário celestial e se amarra firmemente no trono de Deus, bem ao lado de Jesus. O mar pode enfurecer-se e o vento pode soprar, mas você não vai naufragar. O seu construtor, o seu salvador e o seu sumo sacerdote segura o cabo da sua vida. Agarre-se à maturidade, persevere no amor prático aos irmãos e descanse na certeza absoluta de que aquele que começou a boa obra em você é fiel e imutável para completá-la até o fim. Vou te explicar Hebreus 6 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a urgência do amadurecimento e a segurança da nossa esperança, como o autor adverte severamente contra a apostasia daqueles que retrocedem após provarem do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que conforta a Igreja ancorando a salvação nas duas garantias imutáveis de Deus, a sua promessa e o seu juramento. Primeira parte: a fundação já foi lançada. Versículos 1-3. Versos 1-2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Significado: dando sequência direta à bronca do capítulo anterior, o autor convida os crentes a pararem de andar em círculos. Ele lista 6 tópicos que faziam parte da creche espiritual ou do catecismo básico. 1. Arrependimento de obras mortas. 2. Fé em Deus. 3. Instrução sobre batismos, lavagens cerimoniais. 4. Imposição de mãos. 5. Ressurreição dos mortos. 6. Juízo eterno. 2. Curiosamente, esses temas eram a base comum tanto do judaísmo quanto do cristianismo incipiente. O autor diz: essas coisas são a fundação da casa, mas agora precisamos subir as paredes e colocar o teto, avançar para a maturidade. Segunda parte: o terrível alerta contra a apostasia, versículos 4-8. Versos 4-6, versículo-chave ora: para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Significado: este é um dos trechos mais difíceis e debatidos de todo o Novo Testamento. O autor descreve pessoas que experimentaram o mais alto nível de vivência comunitária e espiritual, receberam instrução, iluminados, experimentaram a graça divina, provaram o dom, viram o agir do Espírito Santo e sentiram o impacto da palavra de Deus. Se essas pessoas, depois de tudo isso, derem as costas deliberadamente para Cristo, caírem ou apostatarem, é impossível trazê-las de volta ao arrependimento. Por quê? Porque ao rejeitarem a Cristo sabendo exatamente quem Ele é, elas estão se alinhando publicamente com aqueles que gritaram crucifica-o, tratando o sacrifício de Jesus com deboche e desonra. Versos 7-8. Pois a terra, que absorve a chuva, dá colheita proveitosa. Mas a terra que produz espinhos, seu fim é ser queimada. Significado: o autor usa uma metáfora agrícola para explicar a diferença entre o verdadeiro convertido e o apóstata. A chuva da graça de Deus cai sobre os 2 tipos de solo. O solo bom, o crente real, absorve a água e responde produzindo frutos de amor e serviço. O solo ruim, o apóstata, recebe a mesmíssima água, mas responde produzindo mato e espinhos.
O destino final da terra inútil é o fogo do julgamento. Ligação com o Antigo Testamento. A imagem da terra que produz espinhos e ervas daninhas remete diretamente à maldição da terra em Gênesis 3:17-18 após a queda de Adão, além de evocar as metáforas dos profetas sobre a vinha infrutífera de Israel que acaba sendo destruída e queimada, como em Isaías 5:1-7. Terceira parte. Conforto pastoral e as evidências da salvação, versículos 9 e 12. Versos 9 e 10. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Significado. Após o impacto do alerta severo, o tom do autor muda drasticamente para uma ternura paternal. Amados. Ele acalma os leitores dizendo que não acredita que eles estejam nessa rota de destruição. A prova de que a salvação deles é real não está em experiências emocionais místicas do passado, mas na prática presente do amor. Eles servem e ajudam ativamente os irmãos necessitados na igreja. Versos 11 e 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança. Significado. O antídoto para a queda espiritual não é o pânico, mas a persistência e a diligência contínuas. O autor pede que eles combatam a preguiça espiritual, negligência, imitando os patriarcas e heróis da fé, que entenderam que as promessas de Deus exigem duas ferramentas humanas: fé para crer e paciência para esperar o tempo dele. Quarta parte. A âncora atrás do véu e as duas garantias de Deus, versículos 13 e 20. Versos 13 e 15. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Significado. Para ilustrar o que é fé e paciência, o autor cita Abraão. Deus prometeu que o abençoaria e multiplicaria sua descendência. Como a mente humana é propensa a duvidar, Deus fez algo extraordinário. Além de dar a sua palavra, ele fez um juramento formal empenhando seu próprio nome e a sua própria existência como garantia. Abraão esperou pacientemente por décadas e viu o cumprimento da promessa nascer na velhice. Versos 16 e 18. Para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Significado. Quais são as duas coisas imutáveis? 1. A promessa de Deus. 2. O juramento de Deus. 3. O Criador do universo não precisava jurar, a palavra dele já é a verdade absoluta, mas ele se adaptou à fraqueza jurídica humana para que o nosso coração ficasse completamente em paz. Deus não mente. A nossa segurança é absoluta. Versos 19 e 20. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou. Significado. Uma das metáforas mais belas da Bíblia. No mundo romano, a âncora era o símbolo da segurança. Normalmente, as âncoras são jogadas para baixo, na lama escura do fundo do mar. Mas a âncora do cristão é jogada para cima, direto para dentro do santuário celestial, o Santo dos Santos de Deus, amarrada no próprio Cristo. O mar da vida pode estar em tempestade, mas o nosso barco está preso ao trono de Deus por uma corda indestrutível. Jesus entrou lá na frente como nosso precursor. O termo grego prodromos refere-se ao navio batedor que entrava primeiro no porto perigoso para puxar os outros. Ligação com o Antigo Testamento. O texto reconta a promessa e o juramento feitos a Abraão em Gênesis 22, 16 e 17. Logo após a aprovação do sacrifício de Isaque no Monte Moriá, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. A expressão por trás do véu faz alusão direta à arquitetura do tabernáculo e do templo, Êxodo 26, 31-33, onde o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. O autor fecha o capítulo reconectando o assunto ao sacerdócio eterno de Melquisedeque, Salmo 110, 4. Resumo geral. Sobre a gravidade do retrocesso espiritual. É fundamental avançar além dos rudimentos e fundamentos básicos da fé, buscando o amadurecimento teológico e moral prático. 2. A rejeição consciente e deliberada do Evangelho por parte daqueles que desfrutaram intimamente da comunidade cristã e do mover do Espírito gera um endurecimento de coração impossível de ser revertido, resultando em julgamento severo. Sobre as evidências da conversão genuína. A verdadeira salvação é validada pela produção contínua de bons frutos de amor,
trabalho dedicado e serviço sacrificial em favor da comunidade dos santos. 2. A perseverança não combina com a preguiça espiritual. Ela exige a imitação de modelos de fé e paciência que resistiram ao teste do tempo. Sobre a segurança inabalável do crente. A nossa esperança não se baseia na instabilidade dos nossos sentimentos, mas na firmeza jurídica de duas garantias divinas imutáveis: a promessa e o juramento de um Deus que não pode mentir. 2. A alma do crente possui uma âncora espiritual fixada por trás do véu do santuário celestial, onde Jesus já garantiu a nossa entrada e permanência eterna como nosso sumo sacerdote. Mensagem central. Diante do perigo fatal da apostasia e do raquitismo espiritual, a Igreja deve avançar rumo à maturidade, consolada e encorajada pela certeza de que a nossa salvação está totalmente segura, ancorada por trás do véu no santuário celestial através do juramento imutável de Deus e da fidelidade de Jesus. Aplicação prática hoje. Primeira. Avalie a sua vida espiritual pelos frutos práticos de amor, não por arrepios ou experiências do passado. Os versos 9 e 10 mostram que a segurança da salvação daqueles crentes estava no fato de que eles ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. De nada adianta ter tido experiências espirituais incríveis na juventude, falar línguas ou conhecer teologia profunda se hoje você é uma pessoa egoísta, indiferente à dor dos outros e isolada. O termômetro da sua fé é o seu serviço prático ao próximo nesta semana. Segunda, desenvolva a virtude da paciência para receber o que Deus te prometeu. O verso 12 nos manda imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança. Vivemos na cultura do imediatismo, do clique rápido e do fast food. Queremos respostas de oração instantâneas, casamentos perfeitos sem desgaste e maturidade espiritual sem processo. Olhe para a história de Abraão. Verso 15, ele esperou décadas com paciência. Não desista das promessas de Deus só porque elas estão demorando a se cumprir na sua vida. Terceira, descanse a sua ansiedade na integridade do caráter de Deus. Quando as crises financeiras, os problemas de saúde ou os conflitos familiares tentarem fazer você duvidar do cuidado do Pai, lembre-se do verso 18. Existem duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta: sua palavra e seu juramento. Se Deus disse na Bíblia que estaria com você, que supriria as suas necessidades e que cuidaria do seu futuro, está assinado e carimbado. O universo pode colapsar, mas a palavra dele permanecerá de pé. Quarta, use a sua esperança como uma âncora nos dias de tempestade emocional. O verso 19 diz que a nossa esperança funciona como uma âncora da alma, firme e segura. Quando o vento da depressão, do luto, do medo do futuro ou da frustração soprar forte contra o seu barco emocional, não se desespere olhando para o tamanho das ondas. Lembre-se de onde a sua corda está amarrada. Ela cruza o céu e está presa diretamente no trono de Jesus, por trás do véu. Você pode balançar, mas o seu barco não vai naufragar porque quem segura a outra extremidade da corda é o próprio Cristo. Quinta, saia da defensiva espiritual e avance na sua caminhada. O verso 1 dá uma ordem direta: deixemos os ensinos elementares e avancemos para a maturidade. Pare de reatar os mesmos pecados básicos de sempre, de precisar toda semana dos mesmos aconselhamentos para os mesmos erros repetidos de anos atrás. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida espiritual, mude os seus hábitos diários, melhore as suas leituras e decida crescer de uma vez por todas. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!